A gente recebe agora Vandique Silveira, economista e comentarista de política. Bem-vindo, boa quinta-feira, Vandique. Bom dia, Paula, bom dia. Maurílio escondido lá atrás, como sempre, né? Felipe aqui do lado e a todos vocês que fazem esse fórum tão importante. Vandique, bom, vários temas, né? Até é difícil a gente escolher por qual começar, mas vamos lá, né? Eu queria pegar um pouco o relatório do Banco Central, que acabou trazendo ali o relatório de inflação, né, trimestral, divulgado, inclusive, agora há pouco, mantendo aí a projeção do IPCA de 2024 em 4%. A gente está ali, nestes 4%, né, até, acho que num efeito meio que platô, né, não se mexendo muito, ainda está dentro daquela margem da banda de 1,5% acima da meta, né, mas a gente está vendo uma grande desancoragem das expectativas de inflação. Eu queria entender um pouco da tua leitura, de fato, como que você interpretou este relatório, né, divulgado pelo Banco Central e o quanto, eu sei que você já acredita, inclusive, numa política monetária mais contracionista, mas fica muito claro e nítido que a gente vai continuar em território contracionista até, de fato, a gente ter algum sinal mais claro que esse efeito platô saiu e que a inflação está tentando convergir para os 3%. Paula, um dos maiores problemas que eu vejo é que o governo se dá por satisfeito em atingir a banda superior da meta. Esse é um dos problemas principais que nós não estamos falando e eu até agora não vi nenhum economista se preocupar com isso. Quando a gente fala que a meta é 3%, a meta é 3%. A meta não é a banda superior ou inferior da meta de inflação. Então, se a gente tem um espaço de 1,5%, que, a meu ver, é um espaço extremamente elástico, dá muito espaço de manobra, principalmente quando nós temos um cabo de guerra entre a política monetária e a política fiscal, com um governo gastador que já se mostrou irresponsável do ponto de vista fiscal e não reconhece que existe um problema, tá certo? Essa postura populista faz com que o governo brinque com jogue, né? Opere esse 1,5%, que é praticamente a meta dos Estados Unidos e dos países sérios do mundo, que é 2%. Então, quando a gente mira na banda superior, que é o que está acontecendo por parte do Lula, ontem mesmo o Lula, na entrevista, e eu até condeno a minha profissão de economista, porque até agora não vi ninguém falar isso. Ele estressou em um dos pontos exatamente isso. A meta é 3%, mas chegando em 4,5% está tudo bem. Isso mostra para mim que existe dentro do governo uma meta na mente deles, na percepção deles, que é 4,5%. Que é isso que eles estão, porque isso dá o espaço para fazer todo tipo de pressão do lado fiscal. Então, isso, a meu ver, é o que em inglês chama de slippery slope, né, que seria uma rampa ensaboada, que você faz todos os esforços para chegar lá em cima, mas você tende a cair e voltar para a origem. Quer dizer, esse é o grande problema que eu vejo. Se a gente começa a ter a deliberalidade de que 4,5%, mas está dentro da meta, essa conversa fiada, mas está dentro da meta, né? Mas está dentro da meta, isso é conversa fiada. Isso gera algo que se chama inércia inflacionária. Então, se é 4,5% esse ano, para chegar em 5,5%, 6% ano que vem, é um palito. Para chegar em 7, 8 no próximo ano, a coisa começa a degringolar. Então, senhoras e senhores, a meta não é essa mediocridade de falar assim, ó, você tem que passar com pelo menos 7 ou 8 na sua disciplina que você está cursando. Mas se fizer 5, passa lá embaixo. Essa leniência, talvez, né? Não sei se essa é leniência, termo correto, leniência. você me corrija, mas essa leniência com a inflação, ela produz mais arrecadação. Sim, claro que sim. É claro que no discurso ele fala que não quer, né, que está querendo brigar para baixar a inflação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa leniência. E
sem fechar os olhos, né? Não podemos aqui ser inocentes, que o governo ele acaba sendo beneficiado tendo essa inflação até ligeiramente um pouco maior ali, né? Não estourando a meta sim, né? Não estourando a tolerância a essa meta, porque ele arrecada mais. Claro, eu já disse aqui, volto a dizer, na hora que a gente abriu mão de cortes de gasto, existem duas únicas alternativas matemáticas para resolver o problema. E é exatamente as duas que o governo está perseguindo. Aumento de impostos e inflação. A inflação é muito boa porque ela reduz a dívida, que é em valor nominal. Isso é bom para o governo. Tá? Não é à toa que nos anos 80 e 90 a gente teve muita inflação. Isso não foi por acaso, não tinha só incompetentes economistas no Brasil durante esse tempo. Tinha gente muito boa, mas como não tinha como pagar a dívida, vamos colocar a inflação para cima dessa turma. Né? Isso é muito nocivo para a economia popular. Então, o que a gente está falando aqui é o interesse do governo em de arrecadar em duas formas. Primeiro, aumento de imposto, que eu sempre disse que tem. Como o governo está começando a notar que não tem muito mais espaço para aumentar imposto, a inflação é aqui a meta agora. Então, essa tolerância de 4,5% dá um espaço de manobra e de sobrevida à política fiscal. Só que, né, saiu um artigo hoje super importante falando do Plano Real, e de 30 anos para cá, de 94 para cá, a cesta básica subiu 1.200%. Só que o salário, com a redução da inflação, o controle da inflação, o salário, a renda média subiu 2.000 e algo %, que é o dobro da inflação. Isso é uma questão sine qua non para que haja a retirada da população, da pobreza absoluta e da pobreza para uma entrada numa classe de consumidor. Por muitas décadas, o salário, a renda média, a massa salarial sempre perdeu para a inflação. E essa é uma das gêneses, né, um dos gêneses dessa concentração pornográfica de renda que o Brasil tem. Dois elementos fizeram com que o Brasil tenha essa casta de pobres e essa casta de ricos e muito ricos. A primeira é a inflação, que levou dinheiro do pobre para o rico e minou, né, debaseou os salários das pessoas. Então, isso fez com que esses trabalhadores fossem mais baratos relativamente, né, através da inflação. Segundo ponto é o acesso à educação, né, que esse é um grande problema. A educação, ela cria a possibilidade de aumento de renda. Então, como a gente teve uma melhora na quantidade, não na qualidade da educação, e a gente teve controle da inflação, nós tivemos esse grande aumento de pessoas que saíram da pobreza absoluta no Brasil. Isso, e eu digo o seguinte, o Lula gosta de dizer que ele tirou 30 tantos milhões de pessoas da pobreza. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Ele não tirou ninguém da pobreza. Quem tirou a população pobre, eu não tenho nenhuma afinidade política com ele, mas a gente deve isso ao Fernando Henrique Cardoso, Edemar Baixa, Gustavo Franco, Pércio Arida, toda essa turma que fez o Plano Real, junto com outros que eu não mencionei aqui. Tá certo? André Lara Rezende, que eu tenho grandes problemas com o pensamento dele, mas ele também é pai do Real. Quer dizer, aí está o maior projeto de combate à pobreza. Então, quando eu falo aqui, o pessoal diz que eu sou da Faria Lima, etc. Não é nada disso, não. A única função e a função mais importante que existe para um Banco Central e para um governo é combater a inflação. Isso é como o sistema de esgoto e saneamento de um país. Se você não tem isso, e a gente não tem, 50% da população não tem, por isso que esse país é um país tão vergonhoso, né? Se a gente não tem controle da inflação, não tem o que faça. Essa história de valorização do Bolsa Família, o Lula dá com uma mão e toma com a outra. Quer dizer, Bolsa Família com inflação a 4, 5%, isso destrói o poder de compra e acaba criando uma espiral inflacionária, porque ano que vem ele vai querer dar aumento acima da inflação. E isso começa a gerar o processo de inflação que a gente vive hoje. As transferências de renda com ganho real, sem aumento de produtividade, cria este problema de bater no teto do hiato do produto, que é o que a gente está observando aqui. Se o governo não para de gastar
e o Lula tem obrigação moral de reconhecer isso, porque senão ele não é o cara interessado no bem do público, principalmente dos mais pobres, dos desfavorecidos, então ele teria que ser um aliado do Banco Central e ajudar o segundo termo da equação, que é a política fiscal. Sem a contribuição e responsabilidade do controle da inflação pela política fiscal, não tem que faça. Existe limite para o uso da política monetária.